atrasar uns 10 minutinhos ainda, 15, porque a gente está resolvendo problemas técnicos. Desculpa o atraso, mas logo começa. Obrigado. Boa noite, gente. A gente queria agradecer todo mundo que está aqui presente, agradecer aos que vieram, aos nossos convidados especiais, Lira, Mariana Fitz, Zé Barabelli, Jonathan. Nós somos o Coletivo Gogogó, a gente vai explicar um pouco da dinâmica e partir para a formação, beleza? Alô, tá funcionando. Boa noite, gente. Obrigado a todo mundo que está aqui. Eu vou falar rapidamente sobre a dinâmica. Como vai funcionar... O microfone está um pouco mais. Como vai funcionar hoje. Eu queria falar... Ô, Pica, é legal, você que tá... Acho que esse aqui... Alô, esse aqui está funcionando. Bom, a gente fez uma última formação há mais ou menos um mês e meio atrás, durante a greve. Eu não sei se todo mundo que está aqui estava na formação passada. Essa formação que a gente está fazendo, de certa forma, é uma continuidade da passada, porque a gente está tratando sobre um tema próximo, né? Na última formação a gente introduziu a obra do Sérgio Ferro a partir do texto da produção da Casa no Brasil, e hoje a gente trouxe o tema da arquitetura nova, que é um movimento que o Sérgio compôs junto com o Flávio Pé e o Rodrigo Lefebvre. O que a gente vai fazer, só para ter uma noção de como a gente vai conduzir a apresentação, quem conseguiu ler os textos, ou melhor, quem não leu os textos, levanta a mão, por favor. Tá, tipo metade, a maioria, beleza. É só para saber o que a gente precisa falar exatamente na apresentação. A gente vai tentar ser o mais sintético possível, a gente vai apresentar o tema para que quem não leu o texto consiga também entender a discussão. Se vocês escanearem o QR Code no celular, ele vai levar um formulário de inscrição para a visita, que a gente organizou junto com o Lera, a visita guiada, que vai acontecer no dia 9, esse sábado, no caso, às 9h30. E a gente vai rodar, durante a formação, uma lista de presença, de forma que quem assinar o nome na lista, só garantindo que participou no evento, vai ter a sua inscrição validada na visita, porque a gente quis restringir as inscrições da visita unicamente a quem está participando aqui no evento, porque uma coisa é a continuidade da outra. Acho que é isso. Tem alguém que quer acrescentar? Eu vou ir rodando já a lista. Podem passar caneta também, por favor, não percam a caneta. E a gente vai rodar também, eu posso passar já, passar rodando também exemplares físicos do livro que a gente está trabalhando, que é o livro Arquitetura Nova, do Pedro Arantes. A gente está trabalhando especificamente em cima do 3º capítulo, então vocês podem folhear. Tem algumas anotações, que são exemplares nossos, mas, enfim, a gente vai passar e vocês examinem da maneira que quiserem. Acho que começar, esse é o microfone que usa. Acho que esse é o que está... proximidade com o aparelho. Talvez ficar desse lado. Quem ainda não entendeu, tem café ali, podem pegar o café, ele é livre. Bem, gente, para começar aqui a apresentação, a gente vai iniciar dando uma contextualização, né, de onde surge esse movimento da arquitetura nova, de onde surgiram esses pensadores, esses atuantes, né, o Sérgio, o Flávio e o Rodrigo, qual que era o contexto da época. Então, pode começar aí. Bem, é um movimento que surge na segunda metade do século XX, né? Então, principalmente na década de 60, assim, que é um período marcado, historicamente falando, por uma grande confusão política, assim. Muitos movimentos, muita coisa acontecendo, durante o governo Jango, principalmente, né? Todo mundo acho que deve estar familiarizado com o que aconteceu. E esse é um grupo de alunos, o Flávio, o Sérgio e o Rodrigo. Eles eram 3 alunos da FAO, alunos que se destacavam, assim, meio como discípulos diretos do Artigas, durante esse período. E eles foram escolhidos, junto com mais um pessoal, para representar a FAO nesse concurso internacional de escola de arquitetura
da Bienal de Artes de São Paulo. Isso em 61. Então mostra que eles já trabalhavam juntos há um tempo. E bem, em 64 rola o golpe militar, né? Começa a ditadura, todo mundo sabe que é um período muito conturbado, principalmente aqui dentro da universidade pública, foi algo muito impactante, assim. E nesse contexto, acho que vale a pena falar sobre o Artigas, que é considerado o grande mestre deles, né? De quem eles foram discípulos. E que, bem, o Artigas tinha esse lance, essa filosofia dele sobre a arquitetura, que era a filosofia do desenho, do desígnio, como ele chama, né? Que, notoriamente, quando tem o golpe militar, ele é afastado, quando ele volta à FAO, a primeira aula dele, ele que era militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, assim como o Flávio, o Sérgio, o Rodrigo, o pessoal, ele volta para dar a primeira aula dele durante a ditadura, e todo mundo ansioso, o que ele vai falar, o que vai acontecer, sei lá o quê, e ele dá essa aula, que foi publicada pelo GFAO, inclusive em 75, se pesquisar dá para achar, sobre o desenho, que ele fala exclusivamente sobre o desenho e o desígnio e como a atuação do arquiteto através do desenho, do ato de projetar, essas coisas, e evita falar sobre o contexto político. Assim, isso seguindo até mesmo as cartilhas do PCB na época, as recomendações que era não fazer oposição de cara assim à ditadura publicamente. E bem, nisso alguns tópicos importantes. Essa ideia de criar a Casa Paulistana. Artigas tinha essa noção de que ele queria criar uma Casa Paulista, dar as características dela e o que ela seria. E isso vem de uma lógica que era a lógica do PCB na época, de que uma revolução no Brasil, um processo de modernização democrático viria através da burguesia do país. Então eles tinham essa ideia e através disso o Artigas trabalhava na arquitetura, fazendo casas burguesas, com a ideia dele de reeducar a burguesia através da arquitetura para poder levar essa democratização do país. E bem, saindo disso do Artigas, assim, na década de 50 ele tem alguns discípulos como Paulo Mendes da Rocha, Carlos Milan, que seguem essa tendência dele do desenho, da arquitetura como essa ideia de projetar, né, como uma grande coisa, projetar para solucionar os problemas. E isso, acho que é importante destacar onde isso se dá na história do país, né? Isso se dá na década de 50, com todo esse surto, essa euforia desenvolvimentista, essas noções de modernização, eles queriam modernizar, industrializar o país, então eles enxergam a arquitetura dessa forma. Já na década de 60, principalmente com o golpe militar, se percebe que isso não deu certo. A burguesia, ao invés de levar o país a um caminho democrático, de modernização, levar a revolução, como sonhava o PCB, a burguesia levou ao golpe militar, à ditadura. Então, surge esse próximo grupo de discípulos, que é do pessoal da arquitetura nova, que a gente vai falar sobre hoje, que eles começam com essa quebra. Eles percebem essa falha no projeto da burguesia guiar o país, saem do PCB, se juntam à ALN, a Ação Libertadora Nacional, e começam a pensar outras formas da atuação da arquitetura. Eles dizem, inclusive, chego a citar no livro, o Pedro Arantes escreve, eles enxergavam a arquitetura moderna como um projeto que foi interrompido. Que tinha toda a ideia do Artigas, não sei o quê, que chega na ditadura, é interrompida, é cortada, não pode mais acontecer. E bem, nesse sentido, já em 68, no ápice da ditadura, né, rola essa grande racha dentro da FAO, que pode ser explicada por essas duas revistas que surgiram na época, que era a revista do desenho e a revista O. A revista do desenho, como se esperava, ela seguia essa linha do Artigas, de falar sobre o desígnio e de projetar, etc. Já a outra revista, a O, era uma oposição. Ela pensava outras formas, pensava a arquitetura vista de outros pontos, e trouxeram esses vários questionamentos sobre o papel do arquiteto e da arquitetura num momento como esse, um momento político de ditadura, de polarização. Algumas dessas questões, por exemplo, a dissociação do desenho com o canteiro. Nota-se que a arquitetura ela vira cada vez mais uma profissão de cima para baixo, uma profissão hierárquica, que o arquiteto, o profissional, o estudado, ele desenha, ele projeta, ele manda, vai ser assim, ele manda o empresariado, o trabalhador, fazer. É uma ordem estritamente hierárquica que não pode fugir disso, é algo autoritário. Tem essa quebra que o canteiro não é mais algo
um lugar de aprendizado, um lugar onde quem está trabalhando tem uma influência na obra, quem está trabalhando apenas segue o que foi desenhado. Isso também entra nessa questão de divisão do trabalho, né, que se torna cada vez menos democrático e mais uma coisa hierárquica, autoritária. Bem, a partir disso, Sérgio, Rodrigo e Flávio, eles começam a pensar outras formas de um canteiro, outras formas de se fazer a produção da arquitetura. Uma produção mais popular, uma produção que não tenha essa didática no canteiro, assim, de autoritária, seja mais livre, e começam a fazer alguns experimentos disso, valorizando novos elementos de construção popular, como tijolo, bigotas, coisas mais simples, assim, mas ainda trabalhando para casas para amigos, assim, casas ainda burguesas, mas com ideias antiburguesas e tentando fazer modos diferentes de atuação na produção dessas casas. Isso é interessante. Existe essa ideia de emancipar a classe que é dominada, ao invés de reeducar a classe dominante, que era o projeto do Artigas. Também é interessante destacar, no meio desse debate, o exemplo de Brasília, que era visto, por exemplo, pelo Artigas como um grande feito da arquitetura, que projetou uma cidade inteira, desenhou ela inteira, fez ela linda, surgiu no meio do nada, mas que em oposição surgiu super rápido num dos canteiros mais selvagens na história do país, assim, com diversas coisas horrorosas que aconteceram. Então começa a se analisar isso, se pensar isso, assim. E nisso resulta essas primeiras casas, essas primeiras experiências da casa ainda burguesa, feita para o pessoal burguês, mas com essas tendências mais populares. Tá indo mais de uma vez. Calma aí, deixa eu mexer no mundo. Ele tá indo pra frente? Tá indo pra frente. Tá indo pra frente ainda. Vai no teclado. Problemas técnicos. Perdão. Perdão. Enfim, gente, agora a gente vai falar um pouco de como eles, eles se reuniam e como eles atuavam na pintura e também na parte do teatro e tudo mais, levando essas ideias. Enfim, eles se reuniam muito no escritório que eles tinham, que era na Baquilobo. Enfim, e aí lá era meio como se fosse não um canteiro de obras, mas tipo assim, lá eles trabalhavam juntos, eles colocavam a mão na massa, enfim, e lá eles discutiam muitas coisas. E o pessoal que fazia teatro com o Flávio e tudo mais, eles iam nesse lugar e justamente eles viam isso, eles viam como nesse escritório eles estavam trabalhando colocando a mão na massa mesmo e experimentando. Enfim, pode passou dois. Enfim, a pintura nova, ela começou a surgir assim em 62, quando o Sérgio ele se tornou professor aqui na FAO. Mas ela ganha um pouco mais de destaque em 64, depois do golpe, porque ele justamente ele reitera a ideia da pintura como uma crítica política e não só como a pintura em si. Enfim, ele dá justamente mais ênfase na parte de crítica política dentro da pintura. E aí surge a proposta 65, que ela foi uma proposta que se tornou uma exposição e que ela tinha justamente a ideia do novo realismo, que ela queria trabalhar com a ideia do subdesenvolvimento, do imperialismo e da burguesia. Ela queria fazer, examinar essas questões. Enfim, uma das características dessa pintura era a grossura que eles tratam. Só que essa grossura, ela não era, ela era algo proposital, ela era algo crítico. Ela era uma oposição àquilo que, eles queriam fazer uma oposição utilizando essa pintura.
E não era uma carência de materiais, de técnicas e tudo mais, era justamente algo que eles queriam fazer uma crítica utilizando essa pintura. Enfim, e ela se aproxima à pop art que eles trazem, porque é uma pintura que ela traz uma tipo, você olha pra ela e você consegue entender. Ela era uma pintura de fácil compreensão, mas totalmente ao contrário da pop art, ela não se rendia ao sonho de consumo americano e tudo mais. Ela não tinha essa coisa da sociedade de consumo. Ela queria justamente trabalhar com a ideia de um caráter irônico, de fazer uma crítica. E pro Sérgio, essa denúncia acabou apenas ficando na ideia do anti, porque eles acabaram só criticando, mas meio que não saiu disso, ficou na ideia mesmo, enfim. E aí agora tem o teatro do Flávio, que ele trabalhava com materiais simples nesse teatro, justamente porque ele queria se afastar dessa ideia burguesa de... Tá falhando o microfone. Acho que se você aproximar um pouco da aqui, Enfim, ele justamente queria ir contra essa ideia do realista. Ele até fala aqui no texto do Brecht, eu não sei falar direito, enfim, gente, mas que era justamente a ideia do antirrealismo. Tipo, ele queria retratar a produtividade da cena, queria retratar o que estava acontecendo na cena por trás dela. Ele queria retratar o cenário, não era só o cenário perfeito, ideal, ele era algo que estava participando, ele era algo vivo que estava ali sendo... Tipo, ele era algo que fazia parte do teatro, enfim. E aí traz a ideia da escassez dos recursos, mas tipo assim, não era... Era justamente ele traz como não acabado, que isso se compararia com a ideia esqueci, enfim, gente. Mas da grossura, isso, obrigada. Mas enfim, essa escassez dos recursos era algo proposital, que se faria contrária com a ideia dos países desenvolvidos, que seriam países acabados. Enfim, e esse teatro ele era um teatro sem lucro, e o lucro que tinha, ele não era um lucro, ele era redistribuído, enfim, para os investimentos dentro da corporação dos atores. Eu acho melhor você ter não, só pra... Boa, foi. Tá bom, tá? Não, não tá. É só precisar aproximar. Tá tendo umas falhas. Não, mas agora acho que voltou. Não, acho que só pra fazer um trecho sobre essa parte, que é importante falar sobre essas duas experiências importantes do grupo, tanto na pintura quanto no teatro, apesar de críticas que posteriormente foram feitas sobre essas burguês dessas experiências, que afinal era um grupo de... Fala mais alto. Que afinal era um grupo... Só fala. Vou falar só. Fica na frente da caixa. Sim. Porque afinal era uma arte feita pela própria burguesia, pela própria elite intelectual de esquerda, e o Sérgio Ferro, posteriormente, em outros textos, ele reconhece isso, ele faz críticas a esse caráter pequeno burguês, mas foram experiências extremamente importantes para que houvesse uma reflexão sobre a prática do roteiro, porque só através desses momentos artísticos em que existe uma reconciliação entre o fazer e o pensar. E é justamente isso que eles buscam na arquitetura. Então, acho que são práticas sociáveis. Como a Mariana e a Lara falaram, essas foram experimentações muito importantes, essas experimentações do Flávio, do Sérgio. Elas basicamente deram a fundação para o desenvolvimento de todas as ideias que constituem o que hoje é chamado de arquitetura nova. E a gente vai introduzir essas ideias principais, que são a poética da economia e o elemento da abóbada. Foram elementos que caracterizaram esse movimento, que foram se desenvolvendo ao longo de diversos projetos e experimentações do grupo. A primeira casa é um projeto do Flávio Império feito em Ubatuba, a Casa Simão Fausto. O livro diz que ela é a casa que apresenta as intencionalidades, ela indica o caminho que vai guiar o que vai ser a arquitetura nova. Essa casa, ela parte da ideia da precariedade, então ela busca usar
ela é muito relacionada com as experiências do Flávio Império com a cenografia, que era muito a mão na massa. Ele tinha essa ideia, ele fazia cenários que não necessariamente remexiam à realidade, que eram feitos às vezes pelos próprios atores. Ele trabalhava com as costureiras e com as pessoas envolvidas no fazer. Então, ele parte muito dessa lógica da precariedade. Ele constrói uma casa com uma densidade espacial semelhante à de habitações populares. Então, ele cria espaços privados que atendem ao mínimo, então quartos, banheiros são de área reduzida, e os espaços comuns da casa são amplos, bem iluminados, ventilados, para incentivar essa permanência. Outros pontos são... A casa ela é feita com o uso da abóbada catalã de tijolo comum, justamente a partir dessa ideia da precariedade de usar o que você tem disponível. Porque ela valoriza o uso da produção das olarias locais, tijolo comum, e o aproveitamento de mão de obra pouco especializada, porque a abóbada é um elemento que possui uma técnica construtiva bem mais simples do que, por exemplo, uma laje de concreto armado que estiver sendo usado na outra casa. Essa casa também apresenta possibilidades novas de inserção da habitação, de um uso menos predatório da área do litoral, porque ela possui um teto de jardim que restitui a área verde que foi retirada para a construção, e ela também possui foi pensada uma implantação adequada dela em meio à paisagem, em meio ao relevo, enfim. A gente tem mais fotos da casa, da planta, uma elevação. E o projeto seguinte, já do grupo, é a Casa Boris Fausto. Uma das ideias que se tinha na época é que o barateamento da construção e a democratização da habitação viria a partir da evolução do processo de industrialização do país. As indústrias e a produção em massa possibilitaria a construção de casas com um custo mais baixo. Mas no próprio livro, no próprio grupo, isso é desmentido e eles encaram a industrialização mais como uma renovação da própria estrutura capitalista de exploração do proletariado, que tem que vender a sua mão de obra, e não ocorreria uma verdadeira emancipação do trabalhador no canteiro, que era a intenção. Então, mas ainda assim a Casa Boris Fausto foi uma tentativa de experimentação com elementos industriais para a construção. Então eles projetaram uma laje de concreto armado, seguindo a ideia do Artigas de... Como era o nome? Da cobertura? Isso, era a ideia do Artigas da cobertura independente, que permitiria um programa de usos muito mais flexível. Então os cômodos e as passagens poderiam ser rearranjados. E foi feito nessa casa. Eles utilizaram portas giratórias e pantográficas para permitir essa flexibilização dos espaços. A casa poderia ser completamente fechada ou praticamente toda aberta. Ela apresenta uma estética industrial, seguindo as próprias intenções construtivas, que era de utilizar esses elementos industriais. Então, ela tem uma aparência grosseira. O livro menciona muito esses brises que remetem a ventilações de fábricas, as gárgulas para escoamento de água, que são muito mais aparentes e grosseiras, comparado com a máquina mesmo, a estética da casa. Porém, a experiência foi basicamente considerada um fracasso, porque ela esbarrou em muitas limitações da indústria brasileira à época. O Sérgio relata que muitas peças não vinham nos ângulos certos ou vinham em tamanhos errados, e o encaixe que o projeto previa não era alcançado, basicamente. Ele até menciona um episódio como era uma laje de concreto armado com vigas de 6 metros, em balanço de 6 metros, era necessário as juntas de dilatação, mas essas próprias juntas, elas acabaram cedendo em uma chuva, porque por conta dos problemas de produção nas peças utilizadas na casa. Bom, e são outros desenhos da planta, da casa. Em outra experiência, eu vou tentar fazer justamente uma ideia antagônica da Casa Boris Fausto, em que foi testada a hipótese da industrialização. Na casa Isler, o grupo ele
tenta buscar a utilização de materiais amplamente utilizados pela construção civil brasileira. A implantação dela fica em Cotia e eles buscam utilizar as olarias locais para poder fazer os blocos cerâmicos da casa, e eles também retomam essa ideia do Artigas de cobertura única, independente, com um aproveitamento mais livre do espaço interno, reduzindo a quantidade de portas, reduzindo a quantidade de paredes, mas faz isso através da ideia da abóbada, que também é uma ideia que valoriza o canteiro de obras, porque a abóbada é construída primeiramente protegendo os trabalhadores no processo de construção, e também traz uma flexibilidade para o programa e também dialoga com essa ideia, uma ideia primordial da abóbada como elemento de abrigo. Então, essa casa, diferentemente da casa do Boris Fausto, ela apresenta um outro desempenho, apresenta uma economia de materiais muito relevante. O metro quadrado dela, na época, era cerca da metade do metro quadrado médio das casas de São Paulo. Então, ela representa uma experiência antagônica do grupo em relação a outra casa que vai definir os rumos das próximas obras. Pode passar. E aqui a gente vê algumas fotos do interior da casa e também elas são trabalhadas em diferentes níveis. E aqui também tem outra casa produzida pelo grupo, que também retoma a ideia de abóbada, que é tida como um grande marco da arquitetura nova. Deixa eu... Esse aqui. Esse aqui tá funcionando melhor. Tá, e agora, como já falaram e como já foi mostrado, a intenção primeira do grupo de arquitetos era fazer casas populares. Só que isso é lógico que dependia muito mais do Estado, e eles estavam passando por esse momento de início de implantação da ditadura militar, e sabia-se que o terreno político não era mais fértil para esse tipo de implantação da casa popular. Então a saída foi fazer casas burguesas, que o Pedro Arantes chama de casas antiburguesas para a burguesia. E dois conceitos principais, um mais técnico, outro mais teórico, que faz frente a todo o trabalho que eles fizeram, foi a poética da economia, que é o mínimo construtivo, o mínimo útil e o mínimo didático. Isso não era feito só pela falta de recursos, porque nesse momento eles estavam fazendo casas para a burguesia, para seus amigos, enfim. E não era, na verdade, era uma motivação política, era uma forma de mostrar as contradições que existiam entre o trabalho e o capital na sociedade que eles viviam e no meio de trabalho que eles estavam inseridos. Além disso, eles também faziam um afastamento proposital das técnicas construtivas mais famosas do modernismo, principalmente da construção colossal que foi Brasília. E eles fazem isso para mostrar principalmente que essa tecnologia que foi usada lá em Brasília e nas casas das pessoas mais ricas do Brasil, elas não eram altamente populares, elas não foram difundidas para toda a sociedade brasileira, para todos os métodos construtivos, para todas as classes sociais. Então era mais uma forma de reforçar isso e falar que uma casa popular ainda não estava sendo construída dentro do modernismo, ela ainda estava seguindo os conceitos anteriores ao modernismo. E finalmente ele chega para a solução da casa popular a partir dessa escassez motivada com uma teoria política. Fazendo a racionalização de todo esse método construtivo, eles chegam finalmente na abóbada, que a Lara já mencionou bem. A abóbada ela é uma racionalização a partir das técnicas dos materiais construtivos utilizados principalmente na casa popular já anterior. E como a abóbada é um desenho em formato de arco, ela é submetida a apenas esforços de compressão. Por ser esforços de compressão, ela não precisa trabalhar, por exemplo, com as ferragens que resistem à tração, que são uma boa parte dos gastos contidos dentro de uma obra. Então dá para trabalhar com materiais mais baratos, como o tijolo de barro, que já era muito usado e muito barato para a época, e são os materiais mais comuns já utilizados na casa popular. E a abóbada, além de tudo, ela é cobertura, ela é vedação, ela é estrutura, então também é uma forma de economizar em tudo isso. E é um elemento não tão vulnerável às dilatações térmicas como as lajes planas e de concreto feitas, por exemplo, aqui na FAO, no Artigas. E aí, o último slide é para trazer isso um pouco para o canteiro também e retomar um pouco do que o Matheus disse, que em uma primeira casa, na casa Boris Fausto, eles tentaram ir pelo lado da industrialização que estava sendo amplamente difundida, mas isso acabou falhando. Não necessariamente por uma falta de mão de obra capacitada, porque o Sérgio Ferro diz que a mão de obra se adequou rapidamente a tudo aquilo que era passado para ela. Então o problema era mais a industrialização brasileira, a precária indústria que estava se instalando no Brasil, porque tinham medidas variáveis, o que era para ser extremamente padronizado,
vigas diferentes umas das outras, então a indústria que prejudicou a industrialização da arquitetura no Brasil. Já na próxima casa que eles fizeram, que a Lara falou, a Casa Bernardo Isler, eles foram pelo caminho oposto. Eles tentaram ir para as técnicas, para os materiais construtivos mais populares, já difundidos e muito comuns e conhecidos no Brasil. E isso dividiu pela metade o preço de custo da casa anterior. Então era uma casa muito mais barata e muito mais eficiente no sentido de desenho e de estrutura e de construção. Além disso, a valorização do trabalho dos operários no canteiro também se dava a partir da abóbada. A Lara também já falou um pouco disso, porque a partir do momento que ela era construída, né, de uma forma muito rápida, ela servia de abrigo para que eles estavam trabalhando ali. Então isso melhorava um pouco a qualidade de quem estava trabalhando, e além disso ela também possibilitava a criação de uma espécie de ateliê dentro da própria obra. Eles acreditavam, os 3 arquitetos, que trazendo esse espaço para dentro da obra, o desenho a priori podia ser anulado e ele podia ser construído ali dentro da obra mesmo, pelos trabalhadores, operários que estavam dentro da obra, pelos arquitetos que poderiam desenhar ali na hora e pelos moradores que eram os donos da casa. Também tem uma diferença entre o canteiro autogerido, que era o que seria proposto por eles idealmente, e o que realmente aconteceu, que foi a similaridade entre os canteiros deles e o Tigas, porque era feito pela e acho que por questões mais técnicas e burocráticas não foi possível colocar na prática essa autogestão do canteiro. E aqui também um fluxograma rápido do Flávio Império de como o canteiro funcionaria nessa autogestão. Então, traria pessoas vulneráveis para aprender sobre construção e elas sairiam de lá como trabalhadores com casa e qualificados, e também entrariam os técnicos da arquitetura que sairiam de lá reformados, e entraria o Estado, que disponibilizaria a terra, o material de construção, a comida e tudo que era necessário para a obra, e sairia de lá um novo espaço urbano e uma nova cultura urbana do povo. E acho que, por fim, no próximo slide, uma apresentação super rápida, porque a gente não quer dar spoilers da visita, mas é a Casa Juarez Brandão, que vai ser o foco da visita, que a gente vai fazer junto com o Lero Lero. Foi a última das casas realizadas pelo grupo, em 1968, e foi a última justamente por conta do contexto político. Logo depois, muitas outras coisas aconteceram na vida pessoal deles, então essa foi uma escolha política deles de acabar a produção arquitetônica nesse momento com essa casa. É uma casa que tem elementos que a gente já viu antes, que a gente já abordou, a abóbada, o canteiro de construção. Ali a gente tem a foto, a planta, um corte, 2 fotos do canteiro de construção em 2 fases diferentes, e aqui finalmente a casa finalizada, mas a gente vai abordar mais durante a visita. Não é a última casa dos 3 em conjunto, é a última casa de cada um deles com produção arquitetônica. Individualmente também foi a última coisa que eles produziram. E aí agora a gente vai abrir as inscrições para a visita. Esse é o QR Code, eu também vou mandar o link no grupo de formações. E é importante ressaltar novamente, como já foi dito no começo, que a gente está passando a lista. A gente está passando a lista aí com o nome, para todo mundo colocar o nome, e só quem estava na visita e assinou o nome vai conseguir ser sorteado para a formação. E última coisa, a revista Contraste está lançando sua nova edição aqui atrás. Acho que alguns de vocês já viram, e tem coffee break também. E eles pediram para avisar que também tem um texto do Flávio Império lá, é um texto que chama Carne Seca, que fala um pouco sobre a experimentação artística e também arquitetônica e na parte de cenografia do Flávio Império. Então confiram, comprem e contribuam com a formação estudantil também de outro coletivo que é a revista Contraste. Um último aviso que a gente esqueceu de comentar. Todo o evento que a gente está fazendo aqui está sendo filmado e a gente vai publicar depois da discussão no canal no YouTube, e a gente vai enviar no grupo. E também depois que acabar a gente vai enviar no WhatsApp, lá no grupo das formações, um forms para vocês avaliarem, enfim, como foi o evento, darem feedback, que sempre ajuda a gente a elaborar as próximas atividades. Agora acho que a gente pode passar a palavra para os convidados. A gente queria pedir para vocês comentarem, enfim, não especificamente o que foi apresentado necessariamente, que eu imagino que a apresentação tenha suscitado algumas dúvidas, que eu acho que é ótimo, mas para comentarem, enfim, sobre o assunto, se quiserem trazer alguma coisa em específico. A gente está com os microfones, eu não sei o quão longe é o alcance dessa estação, mas se quiserem só usar a voz bem alto, de preferência, para todo mundo conseguir ouvir e conseguir ficar registrado na filmagem, pode ser, mas se quiserem também vir aqui na frente, pegar o microfone e falar também, está à disposição. Aqui está funcionando bem, pelo menos assim, nessa distância está funcionando bem, e também todos estão
convidados a virem falar, fazerem perguntas a todo momento. A lista vai ficar aqui na frente. Já assinou, mas a gente vai deixar ali no cantinho perto do café, beleza? Top. Café. Vocês querem lançar aqui uma coisa pra gente? Então, vocês querem... a gente... Não sei, a gente pode fazer uma... A gente pode questionar algo também para incitar a discussão. Acho que... Posso? Uma coisa que a gente estava discutindo internamente, antes de fazer essa apresentação, é interessante perceber como as limitações... É que assim, existia um contexto político que ficou claro na apresentação que era muito agressivo para conseguir fazer de fato uma experiência com essas intenções para casa direcionada à casa popular de fato. Então a experiência acabou restrita a uma experiência burguesa, enfim, eles continuam para amigos. Mas isso implica algumas limitações. A gente colocou na leitura sugerida, nas leituras sugeridas, a gente colocou uma leitura complementar que é um excerto da revista O, que a gente mencionou no início da apresentação, que é um excerto da quinta, acho que sétima ou quinta e sexta edição dessa revista, editada pelo GEFAL em 71, onde o Rodrigo escreve especificamente sobre essa casa Juarez Brandão Lopes, que é para onde a gente vai fazer a visita. E uma das coisas que ele comenta é como, quando eles estavam fazendo essa experiência, por eles, Rodrigo, Flávio e Sérgio, estarem afastados do saber popular e eles estarem na posição de projetistas, era necessário que se aumentasse o grau de o grau de ciência do projeto, no sentido de deixar ele o menos artístico possível para não arriscar esse tipo de erros que aconteciam na lógica produtiva. Como, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo muito besta, mas de modular as janelas de acordo com a dimensão dos tijolos, por exemplo, para evitar que tivesse que se cortar tijolo ou fazer uma parede, deixar a tubulação aparente, para que se evitasse que uma parede construída tivesse que ser quebrada para ser instalada a tubulação hidrossanitária e depois construída de novo, né? Quase uma reconstrução da parede. Mas então eles comentam como essa extrema racionalização assim, foi necessário justamente porque eles eram afastados desse saber popular, porque querendo ou não eles pertenciam à classe burguesa. Enfim, dadas as limitações do período, não vou entrar no mérito. Mas eu não sei se vocês, o que vocês pensam assim acerca dessa questão das limitações de ter sido uma experiência burguesa. Quer falar com o Bom, é fenomenal essa iniciativa. Primeira coisa a dizer, a pior coisa que uma faculdade de arquitetura, qualquer faculdade, qualquer escola pode ter, são estudantes apáticos. Essa mobilização, essa iniciativa, esse estudo coletivo, etc., que vocês estão fazendo, eu acho que é fundamental e a prova disso é o interesse que essa discussão está despertando entre vocês. Parabéns por essas iniciativas. Eu acho que é um momento muito interessante da mobilização estudantil. Eu acho que, já que vocês estão falando de formação política, é um movimento muito interessante que vem de alguns anos aqui na FAO, o aparecimento dessa multiplicidade de coletivos, de coletivos, de formas de reunião, de aglutinação de interesses, de ideias, de perspectivas, enfim, acho que isso é muito interessante. A princípio, a FAO sempre teve isso, é verdade, e tal, mas o GFAO canalizava essas várias, congregava, de certo modo, essas várias frentes de interesse que aconteciam. A revista Caramelo, por exemplo, da qual Mariana foi membro,
se dava dentro do GFAO, mas o GFAO ou o laboratório de habitação, no começo, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, também era parte da dinâmica do GFAO. Parece que agora que a gente tem o GFAO-UD, mas tem um conjunto de coletivos que tem sua agenda própria, seus calendários próprios, e eu acho que isso é interessante pensar. Eu acho que talvez vocês pensarem sobre o que isso significa do ponto de vista da mobilização estudantil, de ganhos, de perdas, de especificidade, é importante, afinal é isso, e parece ser isso. Não sei quantos de vocês participam de mais logo de 2, né? Mas enfim, tá lá o pessoal da Contrato, está aqui do Copogó. Enfim, não sei o que é que isso significa em termos políticos, seria muito interessante, porque nos anos 60 essa divisão entre desenho e ou era uma divisão muito evidente, politicamente muito organizada, a partir de algumas lideranças, Artigas de um lado e o grupo do Sérgio, do Rodrigo e do Flávio de outro. De um lado, isso como os colegas levantaram uma aposta no desenho, de outro, o ou 3 pontinhos, é uma aposta no canteiro, não tem dúvidas, e a revista ou, de fato, número a número, é essa discussão. É lá onde Sérgio Ferro publica pela primeira vez trechos de A Produção da Casa no Brasil, é lá onde, que como ele mesmo reconhece, é o germe do canteiro e desenho que só vai sair em livro no final dos anos 70. Então, a revista tem essa agenda do canteiro evidente. Isso é do trabalho da construção civil. E isso é uma posição política dentro da arquitetura, mas também fora da arquitetura. Trata-se de confrontar as relações de produção na sociedade brasileira, no canteiro de obras brasileiro, de maneira bastante frontal, por oposição a uma reflexão dentro da questão do projeto. A discussão de projeto não é despolitizada, não, é altamente politizada. Galera, sobretudo mulheres que participavam da revista, eram e continuam sendo altamente politizados. É muito interessante pensar as biografias dessas. O que é que elas fizeram? Elas viraram ao se engajar numa revista ou noutra. Isso daria uma reflexão. Queria até que vocês trouxessem aqui algumas arquitetas, como arquitetos ativos relacionados à disputa política mais geral e interna à arquitetura. Agora, você fez uma pergunta sobre as implicações da condição de classe desses autores na reflexão que eles fazem. Eu acho que é só pensar, não sei, que é o que a gente trouxe, assim, é algo que o próprio Pedro coloca no capítulo muito claramente, assim, sobre as restrições que existiam no momento, tanto politicamente, mas assim, as restrições que o fato de ser uma experiência burguesa implica no resultado que eles atingiram. Que talvez, penso assim, se a gente trouxesse essa experiência para a atualidade, e fossem não pessoas da classe burguesa, mas pessoas que já detinham saber popular e que ascenderam a posição na hierarquia da divisão do trabalho, a posição de projetista, talvez esse excesso de ciência que o Rodrigo traz não tivesse que existir. Eles poderiam executar com mais liberdade até mesmo as coisas mais artísticas, porque eles têm saber, uma certa recuperação histórica do artesão como construtor num canteiro de autogestão que eles idealizam, que não conseguiram atingir. A questão, a abóbada, de fato, não é a casa Brandon Lopes, quando ela fica pronta, o Rodrigo faz
autocrítica e diz isso virou modismo, isso está ilustrando revista de arquitetura, isso está modelo para boa arquitetura, bela arquitetura, e com a abóbada não visa criar modelo, mas visa possibilidade de organização do trabalho, do canteiro, da construção, liberdade, improviso, uma série de coisas vem esse abrigo inicial no interior do qual o processo de construção se desenrola. Então, eles fazem essa autocrítica em relação à Casa Juarez, porque, de fato, em relação às experiências anteriores, é a mais bem-sucedida, né? É a mais que ganha destaque, de fato. Eu acho que tem uma coisa, o meio arquitetônico era um meio arquitetônico bastante elitizado. Nós vivíamos um momento de exceção, é verdade, mas a sociedade brasileira era muito mais complexa, existia gente trabalhando, arquitetos inclusive, trabalhando em outras frentes, né? Por que esse investimento na casa burguesa? Acho que no caso do Sérgio e do Rodrigo, Sérgio claramente reconhece isso. Trata-se de pensar uma experiência para discutir a tese da industrialização da construção dentro da arquitetura moderna. Bernardo Isler, que vocês apresentaram, e a casa Boris Fausto, e a Casa Boris Fausto são experiências, visivelmente, e ele recupera elas como a parte do aprendizado, parte da formação de uma linha de atuação. A questão central para eles, e isso vai ficar mais claro ao final dos anos 60, quando eles começam a fazer as pesquisas sobre favelas e sobre as construções na periferia, né? A produção da Casa do Brasil, que vocês leram na semana passada, é um texto que é fruto de uma revisão do que estava se construindo, do que estava se estudando, se investigando e se descobrindo sobre a construção da periferia paulistana. O início desse interesse está ali, não é por acaso. Eles terminam a Casa Juarez Brandão Lopes e vão fazer a disciplina aqui na FAO, uma disciplina no departamento de História chamada Produção da Casa no Brasil, ou a Produção da Arquitetura. Marx na veia, Chico de Oliveira. O livro do Chico de Oliveira não tinha sido nem publicado, Mariana. O Crítica da Razão Dualista está na bibliografia da disciplina do Sérgio para discutir, ou seja, a cópia mimeografada, eles estão discutindo juntos. Ele vai para Santos e faz aquele trabalho também na favela, no entorno da faculdade. Enfim, eles estão, de fato, fazendo esse movimento de olhar para outras realidades. A tese do Rodrigo a respeito da periferia, do canteiro escola, é uma tese também profundamente solidária dessa realidade da urbanização periférica de São Paulo. Quem são essas pessoas, no que trabalham, como constroem suas casas, com que recursos, com que tempo, com que materiais. São migrantes, aí ele vai estudar lá os nordestinos, o interesse todo por esses migrantes nordestinos que estão ocupando a periferia de São Paulo. Ele vai estudar Paulo Freire para pensar como é que a arquitetura e o projeto pode ser um elemento não só pedagógico, mas um elemento emancipatório. Enfim, tem outras coordenadas de trabalho. Eu acho que aí dá uma guinada, de fato, em 68, 67 já havia, mas 68, muito forte na experiência, no trabalho que eles vão fazer dali para frente. Uma coisa que eu acho que, do ponto de vista, se a gente pensa, acho que o contexto de hoje é muito político, é muito diferente do contexto de 68. O contexto arquitetônico é muito diferente do contexto de 68. A luta política
nos anos 60 é muito diferente da luta política hoje. Eu acho que cabe a gente investigar isso mundialmente, não era só no Brasil, não. As ditaduras, mesmo em países, digamos, democráticos ou republicanos, como os Estados Unidos, ou a Itália, não sei o quê, ou a Grã-Bretanha, a luta armada estava na ordem do dia. O Black Panther, Malcolm X, ou as guerrilhas na Espanha, na Irlanda, na Itália, o IRA, enfim, são movimentos que estão acontecendo em todo o mundo. A arquitetura do Sérgio e do Rodrigo também é extremamente solidária do que está se passando no mundo. Eles estão questionando esse isolamento da arquitetura dentro de uma atividade tradicional de arquiteto de prancheta. Isso no mundo inteiro. Eles não são os primeiros nem os únicos a trabalharem nisso. Em vários contextos, os arquitetos estão chamando a atenção para a participação. A participação no Brasil quer dizer uma coisa, no Chile quer dizer outra, na Dinamarca quer dizer outra, mas participação é uma coisa que está... Projeto participativo, planejamento participativo, são parte da agenda da arquitetura e do urbanismo no mundo inteiro. E isso é importante para pensar não só as transformações na disciplina, mas as transformações também na política, porque se trata de expandir o campo da arquitetura para além desse saber, desses conhecimentos tradicionalmente repassados para os arquitetos. Isso é importante a gente ter em vista, porque o contexto atual eu acho que é muito diferente. Então, quando a gente resgata, eu fico pensando, o que é que a gente ganha ao olhar para a arquitetura nova? Eu estou falando de um ponto de vista de alguém profundamente interessado na arquitetura nova, na obra, no pensamento desses arquitetos. Mas o que é que a gente tem que perguntar isso? O que é que a gente ganha do ponto de vista do ensino, do conhecimento de arquitetura, do ponto de vista da política, do ponto de vista das relações de produção na arquitetura? O que é que isso quer dizer ou tem a nos dizer no presente? Uma coisa que eu acho assim, surpreendente, eu não me meti muito na época do debate, porque eu disse, vou acabar brigando com algumas pessoas, eu não quero brigar, e também estava com outras coisas acontecendo na minha vida, mas eu fiquei muito impressionado com toda a mobilização das reformas, essa discussão curricular da reforma pedagógica não colocou no centro da formação dos arquitetos o canteiro de obras. Isso me chamou a atenção. Por que desenho, representação, não sei o que, é tão importante? E foi essa a revisão do primeiro ano. E canteiro de obras, nenhuma discussão. Canteiro de obras é uma passagem de você, mas para Sérgio Ferro, para Rodrigo Lefebvre, estudar e fazer arquitetura passa por um enfrentamento do canteiro, e ele precisaria ser repensado, revalorizado, ampliado, expandido, trazer gente nova para trabalhar com o canteiro, para lecionar no canteiro, para construir junto com vocês, trazer construtores, mestres de obras, construtores, para dar aula aqui na FAO, de alguma maneira, colaborar com o ensino da FAO. Nada disso foi falado. Eu não me lembro, posso estar enganado, mas eu não me lembro, e eu não quis me lembrar, porque ia todo mundo dizer, ela veio nostálgica. Não acho que isso é nostalgia, não. Nós temos hoje, dentro da FAO, uma parte muito significativa de pessoas que cresceram nas periferias de São Paulo. E eu lembro de, conversando com alunos já há alguns anos, de perceber que alguns deles são filhos de construtores civis, ou são sobrinhos de construtores civis, ou veem as casas ao lado das suas casas sendo construídas por outro tipo de pessoa que não arquiteto e engenheiro. O rendimento pedagógico que poderia ter o enfrentamento do canteiro para essa nova
formação de arquitetos seria fantástico, mas isso, por exemplo, eu acho que essa é uma questão política. Acho que essa é uma questão política e não só pedagógica. Acho que é uma questão política. Sei que enfim, os argumentos, os pontos de vista são muito variados, mas isso é um ponto. Uma outra questão, só para concluir, porque eu já falei demais, né? Uma outra questão que eu acho que ficou ausente, que está ausente, e a gente não vai entender muito do que canteiro de obras modo de construção é a supressão, praticamente, dos estudos de história da técnica. Essa disciplina que corresponderia, do ponto de vista do projeto pedagógico lá no tempo do Sérgio Ferro. Sérgio Ferro foi relator do Departamento de História para a Reforma de 68. Os documentos finais foi ele que consolidou. E História da Técnica teria o mesmo estatuto de História da Arte. Porém, a questão de História da Técnica é outra. São os ofícios, são os trabalhos anônimos, é a construção, são os materiais de construção, é a construção na sua fatura, na sua manualidade, etc. Isso é uma questão que desapareceu do Departamento de História, do meu departamento, não é nem da FAO, é do meu Departamento de História. Hoje, quer dizer, sem desconsiderar a fantástica contribuição do ensino de preservação e do ensino de patrimônio e das técnicas retrospectivas dentro da formação de vocês, e não é à toa que tantos estudantes estão enveredando para as questões de patrimônio e têm interesse, não só aqui, mas em todo o Brasil. Muitos arquitetos estão entrando nessa coisa. Perdeu-se um espaço de enfrentamento das relações de produção dentro da formação de vocês histórica. Isso é lógico, fundamentos, Mariana, eu, Recamã, não sei o que, vem tentando incorporar alguns desses conteúdos, mas não diretamente relacionado ao canteiro de obras. Acho que a parceria que a História da Técnica, no passado, teve com as questões construtivas era fenomenal. E eu acho que isso, de fato, dá outra visão para o que é a arquitetura, para o espaço da arquitetura. Vou parar por aqui, porque já falei demais, mas, de repente, no debate, eu posso pedir a palavra novamente. Gente, sintam-se livres de falar aqui na frente ou podem falar daí também. Dúvidas, enfim. Só vou colocar aqui, a gente acabou atrasando o início do evento, então a gente vai expandir o nosso teto até 8h20, 8h30, mas a gente vai deixar o QR Code aqui justamente para que quem precisa ir embora mais cedo consiga se inscrever na visita direitinho. Tá bom? Bom, é isso. Podem falar agora. É o momento. Você quer falar daí, Gui? Ou quer vir aqui? Oi. É mais que eu fiquei pensando enquanto a Lira comentava sobre a situação, sobre as periferias, é como o desenho do canteiro passa, é uma reflexão como a relação do desenho canteiro passa pela autoconstrução, e se talvez popularizar a nova arquitetura seria levar e possibilitar a aplicação dela na forma de autoconstrução que a gente tem no Brasil, e como talvez dessa forma poderia passar de ser uma experiência para ser de fato aplicado de forma popular nas casas. E como talvez trazer essa forma de construir para a autoconstrução ajude nessa diminuição da divisão do trabalho, porque acaba de fato sendo um processo mais horizontal
do que o processo de construção hierarquizado que a gente tem. É mais uma reflexão assim. Eu acho que pode ser um formato em que as pessoas vão comentando uma sequência da outra, sem fazer um debate. O pessoal do Cobogó e o Lero também está aí na mesa, né? Não? É ambivalente. Tá, você tem aquele que representa dois coletivos. Porque um dos medos que eu tenho, e a discussão que o Lira começou, justifica esse meu medo, é fazer uma visita à Casa Juarez Brandão Lopes como se fosse visitar uma arquitetura cujo valor pudesse ser apreciado pela vivência do espaço, etc. Como é muito comum o Lero fazer, né? Quer dizer, só a vivência direta de um espaço te permite compreendê-lo. No caso dessa casa, acho que não vai dar. Porque vocês vejam o texto depois, né? Todo o texto da arquitetura nova não é para ser um clássico, um texto que não se mexe e a sociedade se adapta a ele. Mas são textos de programa, né? Sai no GEFAL, foi publicado no GEFAL, né? Sai de aula, etc. Porque essas casas, gente, e esses textos são atividade de formação teórica política daqueles 3 alunos. Portanto, 2 missões que eu ponho para o debate da banca, aí dos coletivos. Primeiro, eu não faço uma visita da Casa Juarez Brandão para visitar simplesmente um espaço construído, mas para debater a dificuldade construtiva de fazer 2 arcos, né, 2 deles nas extremidades, com esse problema do empuxo, né? E por que será que tem esse esforço para uma arquitetura que tem que ser popular? Eu acho é um programa vivo, tá bom? Então não é uma visita muito convencional. Acho que espero que os coletivos debatam essa casa como um ensaio de formação política. E segundo, a gente está aqui na atividade do Cobogó de formação do Lero, e acho que é inevitável que com os textos que vocês estão lendo, vocês tenham que fazer o mesmo que Sérgio Ferro e o Lefebvre fizeram, né, o Império. Vocês vão ter que construir, certo? Eles não eram escritores teóricos, eles faziam essas casas como parte da formação e inserção política até no debate. E vocês? Vou continuar lendo? Aí eu emendo com o Lira, né? Quer dizer, de fato, existe um canteiro de obras experimental muito limitado, mas existem diversos coletivos atuam no espaço real. Então, eu fico muito feliz que vocês começaram a formação de vocês por autores que estão o tempo inteiro falando para vocês: vão construir, vão construir. Debatam, então, quando vocês quiserem e mais gente quiser falar. Você pode falar agora? Eu vou só comentar rapidinho sobre as questões que o Zé falou e aí eu já passo a palavra para a próxima pessoa. Bom, sobre o primeiro ponto, a respeito da visita, isso foi uma preocupação constante que a gente teve em não transformar essa visita à Casa Juarez Brandão Lopes em uma visita que tivesse mais atenta, por exemplo, ao caráter estético ou aos formalismos morfológicos da construção, e que ela tivesse mais ligada de fato à questão de como aquele espaço foi construído, a questões técnicas construtivas mesmo. E enfim, essa foi uma preocupação que a gente teve, porque é muito fácil da gente acabar fazendo exatamente o que o Sérgio, o Flávio e o Rodrigo queria que a gente não fizesse, que é avaliar a casa a partir de mais um modismo como comentário. E a respeito da possibilidade da gente construir, sim, é algo que a gente quer muito fazer, assim, eu vou falar agora como coletivo Cobogó, para que todo mundo saiba que está todo mundo convidado a se mobilizar junto com a gente tem tipo uma quantidade inúmera de projetos na cabeça que a gente quer desenvolver. Infelizmente não deu tempo de começar nenhum, porque enfim, a gente está atuando agora no final do semestre, é muito difícil da gente arranjar tempo hábil para fazer essas construções, mas a gente tem muitos projetos na cabeça, a gente quer realmente levar todo mundo que está aqui, a gente gostaria de poder ver no canteiro também fazendo esse tipo de experiência que o Zé comentou, seria maravilhoso. Espero que a gente consiga fazer isso em alguma medida e que a atuação do coletivo incentive mais grupos de estudantes a irem lá, enfim, formarem novos coletivos ou o que for. Só isso que eu queria colocar. Quem que tinha levantado a mão?
sei, você quer falar, Thiago? Bom, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Queria também saudar a iniciativa de vocês, parabenizar. Eu acho que ela é mais uma iniciativa que mostra aquilo que o Zé falou, um interesse renovado dos estudantes por esse debate. Acho que isso é uma questão por si só para pensar, não é? Por que esse interesse, por que esse interesse é vivo desde os anos 60 e por que ele talvez esteja mais forte nos estudantes do que nos professores. Eu não sei se é verdade isso ou não. Então, se o Sérgio Ferro se considerava e tem essa provocação pelos ataques que ele sofreu, né, como uma espécie de suicida do métier, porque os estudantes de informação estão tão interessados em entender a teoria e prática, vamos dizer, da arquitetura nova. Talvez porque queiram construir uma outra arquitetura, né, e não acabar com ela. E que outra arquitetura é essa? E de alguma maneira a gente não consegue ver contemplada na escola. Acho que essa é uma questão para se pensar. Sobre a questão... Bom, enfim, só para colocar um pouquinho mais disso, lembrar, não é, que o texto que vocês discutiram foi publicado pela GEFAL. O Pedro era estudante de graduação quando ele fez esse trabalho. O trabalho é o TFG, né, que chamava TGI na época. A volta do Sérgio Ferro, depois de muito tempo sem pisar aqui, foi promovida por estudantes também. Enfim, por quê, né? E eu acho que uma das questões, talvez, que ecoem até hoje, eu estava relendo aqui o texto que vocês sugeriram, tá? Que eu gostei muito do jeito que vocês organizaram. Eu sou suspeita para isso, eu gosto disso. A gente vai estudar um texto, a gente apresenta o texto e vê os argumentos e vai na sequência em relação a ele, né? É o que a gente tem tentado fazer nas dinâmicas de aula de fundamentos, valorizar esse percurso. A gente não pula de cara, né, para as relações que a gente consegue fazer com o tempo presente, porque senão a gente presentifica e perde de vista isso justamente que o Zé colocou, né? Quais eram os desafios que estava se procurando enfrentar na época, quais eram as questões que se apresentavam, para a gente poder refazer a nossa pergunta. As questões que eles colocavam eram a partir das perguntas ali da época, com as quais a gente aprende muito, mas a gente tem que ser capaz de construir e reconstruir as nossas. Bom, a questão que eu pensei aqui, entre as várias que poderia pegar, no próprio texto, para a gente tentar justamente ficar um pouco no texto, na página 70, quando Pedro reproduz aqui que em 1963, Rodrigo e Sérgio escrevem a proposta inicial para um debate, possibilidade de atuação, um texto curto em tom de manifesto, publicado pelo Grêmio dos Estudantes da FAO, o GEFAL. Os dois jovens arquitetos, novos professores da escola, perguntavam-se o que ensinar para os alunos. E abre aspas, nada mais angustiante e penoso do que a definição e a escolha de caminhos, não só práticos, mas principalmente teóricos, na arquitetura, quando se encara o problema com a responsabilidade devida. E eu fiquei pensando o que é a responsabilidade devida hoje, né? E talvez justamente pelo fato de vocês terem todos os caminhos abertos nesse momento, vocês se confrontem com essa pergunta mais do que talvez a gente não queira se confrontar, né? Depois de muito caminho percorrido, muita coisa, já fez mestrado, já fez doutorado, já vai se encaminhando uma determinada abordagem, uma determinada perspectiva, né? E refazer essa pergunta aqui, o que é a responsabilidade devida hoje, como é que a gente enfrenta. Em relação à questão dos limites, que certamente há muitos da experiência, eu pensaria no alcance também, né? Qual é o alcance dessa experiência, mesmo sendo tão limitada. E se a gente e aí entrando no que o Zé falou, né? O que é essa dificuldade que é a gente ter? Eu pensava nisso quando era professora no curso de design também na Facamp há muitos anos, né? Como é que a gente pensa fundamentos, que é uma disciplina tão reflexiva, mas ao mesmo tempo a gente pensa ela dentro de escolas que são movidas pela prática. Então, o que é uma reflexão que move uma prática transformadora?
e é isso que eles fazem. Se a gente vê que num projeto de uma casa em Ubatuba, né, de repente, a partir dali, Flávia procura, o Pedro está dizendo aqui, né, procura extrair uma expressividade arquitetônica própria que evita tanto o vernacular, sem desenho, quanto a abstração moderna, sem canteiro. O que é essa relação entre o vernacular e o moderno que eles conseguem, de alguma maneira, articular na prática, no projeto de uma casa? Então, isso eu acho que é um alcance enorme. O que é esse questionamento das possibilidades da industrialização, não é, como modalidade, como um projeto de modernização profundamente concentradora e conservadora que acontece no Brasil. Como é que eles conseguem perceber ali a contradição entre as exigências da produção e as necessidades do povo não será superada pela promessa da industrialização da construção, naquele momento. E que é a própria modernização capitalista e não o golpe, como afirmariam posteriormente, numa ilusão retrospectiva, responsável por estarem as propostas progressistas truncadas no presente. Então é uma possibilidade que se abre enorme nessa experiência, né, nessa pequena experiência prática, nessa grande experiência, nessa grande produção, né, que a produção do Sérgio trouxe ali as obras quase completas, ali na edição ainda da Kozak Naif, né, e que nos deixam um conjunto de perguntas e de inquietações e de inconformidade viva, muito grande, que segue interessando e mobilizando a gente para estar aqui junto pensando. Bom, era isso como uma questão inicial, depois a gente volta também. O Guilherme, acho que foi o Guilherme, né, colocou a questão da autoconstrução. Eu tentei puxar para o Zé falar sobre isso, porque acho que essa foi uma questão que aparece no livro do Pedro na parte mais para frente, ali, como é que essa discussão é retomada, né, mais recentemente, como a usina, e o Zé fez parte da usina, toma parte nisso, né, o que pensar a relação entre autoconstrução e mutirão, mas enfim, talvez ele não tenha feito isso por uma disciplina de ficar um pouquinho nesse momento, pelo menos inicial, aqui dentro da discussão desse capítulo, mas a gente pode voltar a isso, Guilherme, daqui mais para frente. Eu tinha visto aqui uma parte que eu achei muito interessante aqui, na parte das entradas, que ele está falando sobre qual que vai ser, quase como pode-se dizer, a população desse canteiro, né? A gente está aqui falando de trazer esse canteiro para o centro para uma posição de destaque dentro da formação, dentro do nosso pensamento mesmo de como a gente vai estar participando dessa construção de edifício, nessa parte do projeto. E ele fala aqui dos sem-teto que podem ser migrantes recém-chegados à cidade ou trabalhadores urbanos sem casa, mas empregados. Eu acho que isso é um ponto muito interessante, né? Eu não quero cometer um anacronismo aqui, mas eu me lembro muito do Francis Carey, que ganhou o Pritzker em 2021, 2022, não lembro exatamente. E uma parte importante do próprio processo do processo projetual dele era a capacitação das populações locais de onde ele estava fazendo as obras dele, né? Se eu lembro bem, ele é ou da África subsaariana ou da região... Não, ele é de Gana. Gana. Então, uma parte muito importante da produção dele era esse foco em capacitar as pessoas que vão estar participando dessa construção para depois que esse projeto tiver sido concluído, elas possam pegar e continuar atuando nisso, talvez ter isso como uma fonte de renda, quando anteriormente isso não era uma opção, né? E eu pessoalmente acho interessante pensar na arquitetura, no ato de projetar, como um legado
que você está deixando no espaço, né? Eu acho que um projeto, isso é muito claro, né? Isso aqui foi construído, já vai fazer, sei lá, muitas décadas. E isso é uma coisa que está sendo deixada para as gerações futuras. Eu acho interessante pensar nessa perspectiva de, bom, vamos sair do campo abstrato, vir para o campo do concreto, de como a gente pode, dentro do campo da arquitetura, deixar um legado social positivo também, com as obras que a gente está construindo, né? Um exemplo disso acho que seria daí essa questão dessa capacitação das pessoas que vão estar trabalhando na construção, mas eu também fico com um pouco de receio de certa forma isso está também reafirmando a posição do arquiteto no topo de uma hierarquia que não é muito merecida, né? Que é a função do arquiteto trazer essa oportunidade para essas pessoas também. Eu não sei como fica esse equilíbrio entre reconhecer e trabalhar dentro da hierarquia real que existe, né? Infelizmente existe entre o arquiteto e o engenheiro e o canteiro, e reconhecer isso e trabalhar dentro disso do melhor jeito possível, mas também de como a gente pode agir assim sem reforçar também essa hierarquia. E daí, não sei, acho que fica para os professores, para o Jonatas, para o pessoal do Cobogó que já tenha pensado em alguma coisa para responder. Agora, com a fala do Thiago também, não querendo cometer nenhum anacronismo, mas eu lembrei da obra do Lelé também, que ele faz uma escola transitória, que no começo é em Abadiânia, mas a ideia da escola transitória, ele faz um manual de montagem da escola com elementos pré-fabricados. Então os elementos chegariam e é descrito cada um dos elementos e as formas de construir essa escola para que a população local, os pais dos alunos que vão estudar naquela escola consigam construir e a comunidade construir tudo isso junto. Então acho que deixa essa marca da passagem de aprendizado, da passagem de formas de técnicas de construir para a população local. E acho também é um exemplo, só complementando, porque me lembrou. Se alguém mais quiser fazer pergunta ou também quiser fazer uma resposta, só reiterando que aqui a gente não tem nenhum modelo fixo de como deve ser pergunta e resposta, a gente não está aqui para responder as perguntas, mas todo mundo pode fazer pergunta. Quem quiser responder também, acho que professores convidados estão mais dispostos a isso, mas estudantes quiserem responder também, quiserem complementar, o microfone está aberto para tudo isso, e os professores também, claro. Opa, bom dia. Então, eu estou aqui um pouco para agradecer, porque quando eu entrei nessa faculdade, eu não falava totalmente pessoal, eu tô ainda meio pesando nesse Cobogó ainda, então a gente vai se ajustando a isso. Então, primeiramente, vou falar só um relato pessoal de vivência nessa faculdade. Eu sou calouro, estou no primeiro ano e é muito interessante o contato que eu não esperava ter com o canteiro, ter com os funcionários daqui. Os professores, eles incentivam bastante essa movimentação, esse endereço político. Ele não é presente só em um departamento, ele não é presente em uma cabeça, ele é presente em diversos movimentos juntos. Todos eles pensam política de um jeito diferente, mas com o mesmo objetivo, e isso é muito fascinante. Eu queria agradecer também os professores, o José Barabelli, o Jonas, que é quase um professor, que o Fernando também, que já me deu uma bronca quando eu chamei de professor. Mas realmente acho que todo esse trabalho do canteiro, todo esse compreender técnico, ele é muito gratificante e interessante para uma formação que eu não esperava de um curso de arquitetura, mas que agora eu não consigo imaginar um curso de arquitetura sem isso. Obrigado, Felipe. Vou deixar o microfone aqui então. Bom, não sei se alguém tem mais uma questão, eu vou também, já que entramos nessa, eu também vou fazer um micro relato pessoal, mas não vou fugir da discussão. É engraçado,
só queria contar uma história que há 3 meses atrás a gente criou o grupo no WhatsApp do coletivo Cobogó. E eram 4 pessoas, que era eu, o Henrique, a Vika, 5 pessoas. Eu, o Henrique, a Vika, o Regis, que não está aqui hoje, e a Lara. Não, ela não estava. Não estava. Mas enfim. Eu queria só comentar assim, há 1 mês e meio atrás a gente fez a formação sobre o Sérgio Ferro, o qual Zé Baravelli foi convidado, foi muito legal, estava durante a greve ainda, veio bastante gente, a gente ficou super feliz, porque foi a primeira atividade do coletivo. E a gente conseguiu se apresentar, a gente conseguiu colocar um pouco das nossas ambições, das nossas angústias em relação ao curso mesmo. Acho que o que você colocou, Lia, ali na fala é muito interessante. A gente se questiona isso o tempo todo. Por que o nosso aprendizado passa tão distante assim do canteiro? Óbvio que tem as disciplinas de construção que tentam trazer essa vivência, mas ainda assim, para qualquer disciplina, eu acho que se passe dentro de um curso de arquitetura, eu concordo plenamente, acho que deveria ter essa aproximação com o canteiro. E foi um pouco dessa ausência, desse aprendizado um pouco mais prático que mobilizou a gente também. E é interessante ver que isso contagiou muito rápido a comunidade. A gente está com 30 pessoas no coletivo. Há 1 mês e meio atrás a gente tinha 5. Então a gente cresceu em 6 vezes o tamanho. E é muito legal ver que tem gente que está entrando ainda, que está se interessando e que está com essa mesma ambição, com esse mesmo desejo de mudança que você comentou. E eu espero que cada vez mais a gente, não como o coletivo Cobogó falando, mas assim, como comunidade FAO, a gente consiga se aproximar desse tipo de aprendizado e que a gente consiga valorizar mais o espaço do canteiro que a gente tem. O Jonatas, se você quiser depois falar, sempre comenta. A gente tem um canteiro excepcional, um canteiro maravilhoso, um dos únicos que a gente tem na América Latina e a gente quase não usa ele. E ele tem muito espaço, muito espaço, ele é grande, ele dá pra fazer muita coisa, gente. Sabe, dá pra experimentar muita coisa, dá pra testar muita coisa. Mas de certa forma, uma luta, querendo ou não, que a gente tem que travar, já que isso não está andando por si só. Então, bom, acho que era isso que eu queria colocar. Se alguém quer falar alguma coisa, Jonas? Não. Fale, por favor, por favor. Obrigado. Obrigado aos elogios. Eu estou intimidado com tudo isso, porque o que eu tenho a contribuir, e a minha participação aqui, é pura experiência. Então eu saí de uma família que a mãe educou assim, você ergue a cabeça porque você tem família. Então, independente do que eu encontrasse na rua, eu tinha sempre um lugar para voltar, que era um lar que a minha mãe deixava muito claro que era meu também. Então, eu pude ir para a rua e questionar. E toda vez que as questões não eram compreendidas, eu não era entendido, eu dava uma volta, criava uma solução, porque eu lembrava que eu tinha para onde voltar. Então eu criava soluções para esses enfrentamentos e continuava progredindo. Eu aprendi tanto na vida com essa forma de viver, superando, né, as dificuldades, que eu desenvolvi alguns mecanismos de resistência. Então, eu aprendi, de fato, várias profissões. E eu posso resumir, assim, todas essas profissões em artista plástico e artesão. A pessoa que vê, observa, relaciona a visão e depois constrói. Usa essa visão para transformar o meio.
Eu aprendi marcenaria no Senai e através da atuação como marceneiro precisei envolver a elétrica dentro dos processos da marcenaria e eu tive que fazer isso porque na época da minha instrução os eletricistas não queriam colocar fio na madeira para não pegar fogo, essas coisas todas. Então a minha posição aqui é muito visceral assim. E eu estou vendo um canteiro e conhecendo um canteiro nesse ano e meio, 2 anos de atuação no canteiro, auxiliando os projetos que por lá passam, que é um ouro no mundo, porque ali a arquitetura acontece e ela formaliza toda a teoria. A gente fez uma oficina na última COFAL, que era a construção de uma casa, que era do alicerce, aliás, não é do alicerce, é da aquisição do terreno, do planejamento da casa, da terraplanagem, da análise de solo, da estrutura da casa, a posição da casa, quem ia morar, como a casa ia se comportar, qual era o objetivo. E com essa ideia de compartilhar conhecimento, eu fui lá para as capitanias hereditárias para dizer que a terra que a casa ia ser construída tinha uma origem, tinha uma forma de adquirir terra que passava por um processo né, que quando o europeu veio para cá não tinha dono de terra, né? Os indígenas eles dividiam a terra para todo mundo e todo mundo era dono, não tinha essa questão de propriedade privada. Vamos construir um edifício, um condomínio, seja lá o que for, construir uma rua. Né? Então, o que eu estou vivendo agora no canteiro e vendo esse canteiro precisando de parceiros para existir, para continuar vivo, né? E formando as pessoas, porque nessa oficina uma aluna ela falou assim: olha, em 20 minutos nessa oficina fez eu entender 2 anos de teoria que eu tive aqui na escola. Todos esses processos de terraplanagem, de mapeamento, de aquisição de terra, de edificação, estrutura, todas essas questões técnicas, né, que está na atuação dos profissionais técnicos em edificação de coisas, ela entendeu em 20 minutos. Um processo de teoria de 2 anos de estudo. Em 20 minutos ela conseguiu enxergar toda essa dinâmica. Aí eu percebi que o canteiro, ele faz isso. Ele pega a teoria e esmaga em você. Você vira tudo aquilo que você pensou, que você idealizou, você realiza ali no canteiro. É você realizando uma sensação de um projeto, de uma coisa que está na cabeça, está dentro da cabeça, que não foi vivida ainda pelo tato, pela audição, pela visão, ainda está no imaginário. O canteiro faz isso, transforma tudo aquilo em realidade, em visceral. Assim. Aí estava falando com uma aluna fazendo um projeto lá, que como nós chegamos
nesse ponto de que a poeira na pele, ou a pele na poeira. Porque a pessoa, quando vai para o canteiro, ela está disposta a enfrentar aquele movimento todo, todos aqueles materiais, aqueles barulhos, aqueles riscos e aquelas edificações e tudo mais, ao mesmo tempo em que as coisas atingem ela, que o barulho chega até ela, que a poeira chega até ela. Então é um misto, né, das intenções dela e da ação no meio, né, das coisas naturais que estão envolvidas aí. Então, obrigado pela oportunidade de participar e de aprender junto com vocês. Esse movimento de arquitetar, de pensar em soluções, de pensar em construções e principalmente de pensar em coletivo, em estarmos juntos, fazendo coisas juntos, aprendendo juntos, para que vivamos com mais conforto, com mais segurança e com mais alegria. Muito obrigado. Até foi abusado de vir pegar aqui o microfone, eu acho que não vou conseguir ficar muito depois das 8, mas eu fiquei pensando aqui, quando o Jorge está falando, tem um problema no canteiro, na FAO, que é uma espécie de pecado original do canteiro, que ele sempre foi concebido como um canteiro experimental, certo? Então, ele é muito abstrato, né? Não há várias condições onde seria muito bom o Cobogó atuar, que é num canteiro, numa situação real. Ele não é real, é experimental, né? Que nem você... É claro que o laboratório é muito bom para você ver como é que é o mundo real, mas vocês percebem que as condições das experiências lá são muito diferentes das reais. Então o canteiro é ótimo, etc., é bom para treinar, contanto que ele se experimente algo que se atua fora. Primeira coisa, né? E acho que o Jones também, a gente já conversou ele muito sobre isso, né? Que o canteiro, então ele é tão emocionante quanto o laboratório. E eu acho que o coletivo tem que ir além disso. Deixa eu voltar aquela planta, aquela imagem da Juarez Brandão, que eu fiquei intrigado com o Guilherme, que falou assim, puxa, mas o Cobogó vai atuar então numa situação real e nós não podemos virar professores, né, dos trabalhadores, etc. Não, acho que claro que não. Mas se você quer estar numa situação de atuar, você está lascado, porque você tem que ser tão bom quanto eles. Tá? Você não pode entrar, ele entra com conhecimento e você entra com uma caneca vazia. Então, olha que complicada essa casa. Todo mundo... essa é a última casa porque ele faz um gesto de revolta contra as abóboras, né? A grande vantagem das abóboras é que elas são diretamente apoiadas nas fundações, né? Então cria aquelas paredes contínuas e a operação mais louca do mundo é você retirar do solo a abóbora, você joga uma abóbora no céu. É uma operação muito violenta, né? Porque as abóboras tendem a exigir um apoio contínuo. Esse corte não é legal. E acho que quando vocês forem visitar, vocês podiam chegar e dar uma olhada bem certinho o que está acontecendo na ponta dessas abóboras, que elas tendem a abrir, né? E acho que tem um truque aqui. Talvez, pelo que eu estou vendo na imagem, tem um trecho inclinado que, portanto, todo o empuxo a componente, né, de deformação da abóbora está, pelo menos, unidirecional. Eu acho que tem uma viga naquele ponto. E acho que é uma viga muito estranha. Tem uma foto de lado? Não tem essa foto. Não sei se tem. Não tem, né? Se vocês olharem bem lá no cantinho, ó, põe o dedo lá do lado da janela. Aí, isso daí, gente, é um pilarzão enorme, super rígido. Deve ter aço a doido lá, porque esse pilar está tentando girar e nele deve ter uma viga inclinada. Gente do céu, como é que a arquitetura nova faz uma coisa tão complicada assim? Pelo amor de Deus, que loucura, né? Antes estava indo direto no chão, agora vai estar no alto, está apoiado numa viga inclinada, que por sua vez está engastada num puta pilarzão enorme, que por sua vez, para não girar, tem esse balcão, né? Vocês estão vendo que esse balcão está aí para reforçar, impedir o giro, né? E depois ele está em balanço, certo?
Então, isso daqui é o quê? É quase uma demonstração de que o arquiteto ficou maluco, né? Eu tô fazendo uma coisa extremamente complicada, mas não, acho que esse é o melhor testemunho final da arquitetura nova, né? Tentar desnaturalizar algumas formas, a abóbora, né? Que tinha que estar no chão, está no alto, né? Tem um esforço enorme. E um jeito de desenhar muito intrigante, né? Todo esse esforço para ficar parecendo que tem uma abóbora lá em cima, que é obviamente impossível, certo? Não existe uma abóbora que termina no nada. Então, eu espero que vocês façam a visita, fiquem muito de olho nisso, para tentar responder a pergunta. Então, quer dizer que será que a arquitetura nova que é do Kobogon, que a gente tenha tal grau de formação, domínio sobre deformações, né? Comportamento estrutural, a tal ponto que eu posso fazer uma distorção completa, né, da arquitetura mais simples possível. Para quê? Porque daí você pode conversar com o povo. Sem isso, acho que vocês não podem. Tá? Então, acho que é bom vocês verificarem. Tá tudo branquinho lá, mas acho que é mentira. Tá? Deve ter uma coberturinha por baixo de uma viga inclinada. Você vai ver. Alguém mais quer fazer algum levantamento? Tá. Acho que quer falar daqui. Opa, gente, boa noite. Queria começar dizendo que eu estava nessa primeira aula, foi muito legal, muito importante para mim. Foi desde pegar o balde de areia, mostrar de fato a manualidade de serviços até a corte e aterro, e isso foi o que me ajudou a escolher qual área eu quero seguir. Foi essa a minha primeira experiência prática. Infelizmente tive construção EAD, senão seria essa, mas e aí foi aí que eu entendi que a prática de fato seria algo que ia complementar a minha graduação, e por conta disso que eu escolhi focar nisso, né? Então agora hoje eu trabalho em canteiro de obras, acho que muito graças a essa aula que você me deu essa luz assim, então muito obrigado. E a pergunta agora, no caso, era referente às casas. Todas as apresentações, esses testes que foram feitos, eles são de casas unifamiliares? Todos? Porque eu fiquei pensando quão interessante seria assim, né? Foi interrompido nessa data, mas se a gente tivesse mais testes, se a gente tivesse continuado, como seria um teste com uma casa popular paulista coletiva, assim, casas multifamiliares, entende? Porque a gente tem essas populações que o Thiago me mostrou ali, ele focou naquela camada que está produzindo essa arquitetura, esses construtores. Quão interessante seria se eles viessem depois a morar nessas casas coletivas, né? Então eu fiquei nesses devaneios ali sentado pensando, e acho que também traz um pouco daquilo que mencionaram anteriormente, dessa casa ser voltada para essa burguesia. Então talvez tenha esse viés. Você percebe que é uma casa relativamente grande para uma única família. Então, como seriam essas áreas de convivência, áreas comuns para multifamiliares, sabe? Tentar entender isso, mas não da forma que a gente tem hoje em dia, no sentido de essas casas muito pequenas, esses CDHUs que usam o mínimo do mínimo, mas algo com dignidade, sabe? Então, tentar entender essas áreas comuns para multifamílias. Seria interessante também ter essas experiências agora, a longo prazo, etc. Mas é mais isso. Posso falar do veterinário? Eu acho. Justamente nessa questão da habitação popular, se eu não me engano, no livro, um pouco mais pra frente, a gente mandou para ler o 3º capítulo, a gente disponibilizou. Se eu não me engano, no 4º ou no 5º capítulo, tem alguns exemplos que eu acho que é do Rodrigo Lefebvre, de habitações populares, baseadas nessas ideias da arquitetura nova. Tem, acho que depois posso procurar, tá no livro do Pedro Arantes, que tem algumas plantas, alguns desenhos, uns croquis de projetos para habitação popular baseado nessas ideias, principalmente da abóbada, assim, que seria algo fácil de construir, algo resistente. São essas mesmo? Então, aí, essa ideia existiam esses projetos do Rodrigo mesmo. Não saberia dizer detalhes sobre ele, mas no livro tem uma parte sobre. Que acho que nada chegou aí pra frente, mas ele teve essa idealização, assim. O anterior é 68, né? Eu acho que é de 68, esse aqui, tá com a data ali. Não sei se algum dos convidados saberia falar mais sobre, gostaria? Eu acho que isso virou a tese do Rodrigo, que é dos documentos não publicados mais importantes que existem. Mas tá vendo que está indo até o chão, ó? Então, o arquiteto ficou louco na jornada.
Acho que justamente também acho que eu comento um pouco no livro sobre como o Rodrigo se aprofunda nos estudos das abóbodas, inclusive mudando, desenvolvendo estruturas mais aprimoradas das vigas. Ele passa, no caso, vigas de madeira por vigas pré-fabricadas. Então, de certa forma, existe um diálogo com o processo de modernização da construção. Ele tenta deixar esse processo mais racional possível também, que acho que isso mostra como o grupo não se limita apenas às técnicas vernaculares. Ele também busca, na industrialização, apesar de enxergar desafios nas limitações técnicas da industrialização do tempo, mas ela é sempre uma possibilidade, é algo a sempre ser questionado e a sempre ser levado em consideração. E eu queria completar também sobre a pergunta do Paixão ainda. As residências foram todas projetadas para famílias burguesas e do círculo de amigos que eles faziam parte, mas no livro do Pedro diz, e o Sérgio diz também, que a ideia era realmente fazer casas populares, fazer casas que fossem acessíveis à população. O que dizem que prejudicou isso foi justamente o momento político, que era um momento de ditadura, e que eles não viam uma abertura possível para que isso realmente fizesse parte dos planos de Estado. E as residências, aquele plano de um canteiro novo, linkado com a arquitetura nova, eu acho que ele realmente não saiu do projeto. Como a gente disse, a construtora que fazia as casas da arquitetura nova era a mesma construtora que fazia as casas do Artigas. Então não tinha muito essa dissociação entre o canteiro antigo e o canteiro novo que eles estavam propondo. Era mais uma ideia que eles almejavam de alcançar, mas que pelo curto tempo de atuação do grupo, eu acho que isso acabou passando. Não, só uma coisa que, como que você falou, assim, que eu fiquei pensando durante esse tempo todo, é como parece que eles escolheram por, tipo, focar essa atuação baseada no que eles estavam pensando a partir da forma e não necessariamente a partir dessas relações do canteiro. E isso eu acho curioso, porque eu fico pensando, essa forma da abóbada, beleza, em teoria ela é inspirada nas técnicas vernaculares e seria mais fácil de construir e tal, mas eu não sei se eles chegaram a essa conclusão a partir de uma relação com quem está construindo de fato e tal. E aí eu acho curioso botar isso em prática e, tipo, construir com esses ideais no sentido da técnica e da forma, mas não necessariamente da organização do canteiro e da construção, enfim, dessa forma das abóbodas e tal. Eu acho que eles escolheram o caminho da forma para mudança e não da organização para chegar a uma nova forma, entendeu? E aí isso é uma coisa que eu fiquei questionando, assim, se esse caminho poderia ter sido feito e se foi feito em outras experiências ao contrário, assim, tipo, a partir de uma organização diferente da elaboração do projeto, da etapa de construção, chegar a formas novas e não tentar construir essa relação a partir de uma forma nova dada. Entende? Não sei se faz sentido. Eu queria falar um pouquinho sobre essa forma, Eu acho que bom, primeiro, Jonatas, que prazer ouvi-lo, né, e conhecê-lo e saber que a FAU tem um professor, um funcionário como você. Eu acho que é um privilégio não só ter esse canteiro, mas ter pessoas com essa visão de arquitetura, de construção tão complexa, tão correta e pedagógica. Mas em relação a essa questão da abóbada, eu tenho para mim claramente que para eles, para o Sérgio certamente, acho que o Rodrigo, infelizmente, ele faleceu muito cedo, né, em 85, então o que é que ele faria dali em diante da realidade das cidades, do que estava acontecendo nas periferias urbanas, o que é que ele viria a propor a partir dos anos 80, eu não sei, mas o Sérgio certamente a questão da forma não é forma por forma eles ficariam com a abóbada de Le Corbusier, como aparece na primeira casa do Flávio Império, né? E de certo modo nessa abóbada da Juarez Brandão Lopes. Não são, isso está circulando desde as casas
nos anos 50 até os anos 70, a abóbada está circulando e hoje as pessoas se perguntam, mas como assim abóbada numa cidade densa, numa periferia onde as pessoas constroem casa em cima de casa, e isso não é só em São Paulo, é em todas as cidades do mundo, né? O luxo de ter uma laje plana para a possibilidade de pensar uma nova moradia sobre ela, ou uma expansão da casa, é alguma coisa que está no horizonte do desejo dos construtores. Agora, essa abóbada que termina no chão, quer dizer, não é, no meu ponto de vista, não é a forma correta. Talvez seja a forma mais simples, mais elementar da construção da abóbada, que é aquela das abóbadas muçulmanas, né? O Rodrigo depois ele volta a essa abóbada, e aliás de maneira ainda mais radical do que na Casa Bernardo Isler, que é em 1971 aqui do lado, na Casa de Dinos Amantaro. Não, a Dinos Amantaro. Essa é a Bernardo Isler, essa é o Boris Fausto. Está mais para frente. Eu acho que era mais para mesmo, frente. a última. Isso. Dinos Amantaro, 1971. Ele vai até o chão. Ele é quase uma cabana que ele desenha, inclusive com a rusticidade, o acabamento nessas regiões do encontro terra é complicadíssimo, mas ele não tem medo disso. Aliás, esses inacabamentos são parte da intensidade da arquitetura. Não é à toa que é nessa casa que ele faz pela primeira vez aqueles preenchimentos das tubulações externas com massa, com argamassa lançada ao acaso sobre as tubulações para prendê-las sobre as fachadas. Isso é a forma mais simples, mas não é a forma. Os contrapesos são parte da história da arquitetura. Vigas, contrafortes, arcobotantes, etc., trabalham com essa lógica, né, da estática das abóbadas. O próprio Sérgio Ferro, que todo mundo diz que parou de construir, desde os anos 2000, construiu 3 casas para ele morar. 3 casas, na verdade 2 casas, ateliê e um ateliê, onde ele mora na França. Desde os anos 90 ele está construindo, depois vende depois que a casa está pronta ele vendeu construiu uma segunda e assim por diante. E dentro nenhuma delas tem abóbada. Tem lá no cantinho, ó, põe o dedo lá do lado da janela. Aí, isso daí, gente, é um pilarzão enorme, super rígido, deve ter aço a doido lá, porque esse pilar está tentando girar e nele deve ter uma viga inclinada. Gente do céu, como é que a arquitetura nova faz uma coisa tão complicada assim? Pelo amor de Deus, que loucura, né? Antes estava indo direto no chão, agora vai estar no alto, está apoiado numa viga inclinada, que por sua vez está engastada num puta pilarzão enorme, que por sua vez, para não girar, tem esse balcão, né? Vocês estão vendo que esse balcão está aí para reforçar, impedir o giro, né? E depois ele está em balanço, certo? Então isso daqui é o quê? É quase uma demonstração de que o arquiteto ficou maluco, né? Eu tô fazendo uma coisa extremamente complicada, mas não, acho que esse é o melhor testemunho final da arquitetura nova, né? Tentar desnaturalizar algumas formas, a abóbada, né? Que tinha que estar no chão, está no alto, né? Tem um esforço enorme. E um jeito de desenhar muito intrigante, né? Todo esse esforço para ficar parecendo que tem uma abóbada lá em cima, que é obviamente impossível, certo? Não existe uma abóbada que termina no nada. Então, eu espero que vocês façam a visita, fiquem muito de olho nisso, para tentar responder a pergunta. Então, quer dizer que será que a arquitetura nova que é do Cobogon, que a gente tenha tal grau de formação, domínio sobre deformações, né? Comportamento estrutural, a tal ponto que eu posso fazer uma distorção completa, né, da arquitetura mais simples possível. Para quê? Porque daí você pode conversar com o povo. Sem isso, acho que vocês não podem.
tá? Então, acho que é bom vocês verificarem. Tá tudo branquinho lá, mas acho que é mentira, tá? Deve ter uma coberturinha por baixo de uma viga inclinada. Você vai ver. Alguém mais quer fazer algum levantamento? Tá. Acho que não quer falar daqui. Opa, gente. Boa noite. Queria começar dizendo que eu estava nessa primeira aula. Foi muito legal, muito importante para mim. Foi desde pegar o balde de areia, mostrar de fato a manualidade de serviços até corte aterro. E isso foi o que me ajudou a escolher qual área eu quero seguir. Foi essa a minha primeira experiência prática. Infelizmente tive construção EAD, senão seria essa, mas... e aí foi aí que eu entendi que a prática, de fato, seria o que ia complementar a minha graduação. E por conta disso que eu escolhi focar nisso, né? Então agora hoje eu trabalho em canteiro de obras. Acho que muito graças a essa aula que você me deu essa luz assim, então muito obrigado. E a pergunta agora, no caso, era referente às casas. Todas as apresentações, esses testes que foram feitos, eles são de casas unifamiliares? Todos? Porque eu fiquei pensando, quão interessante seria assim, né? Foi interrompido nessa data, mas se a gente tivesse mais testes, se a gente tivesse continuado, como seria um teste com uma casa popular paulista coletiva, assim, casas multifamiliares, entende? Porque a gente tem essas populações